Olá, como vocês estão? Eu sou o André, sejam bem-vindos ao canal Poesia Nunca Mais. E hoje um vídeo diferente, com um tema diferente. Então eu vou trazer aqui ao longo de alguns vídeos, creio eu, assim espero, é um novo projeto, né? Não sabe se vai dar andamento, se vai ter interesse ou não, né? Mas é o primeiro vídeo sobre os livros da minha vida. Acho um tema interessante, né? Então eu pesquei aqui na estante da casa da minha mãe os livros que eu li há muitos anos. Tem livros aqui que eu li há 30 anos, há mais de 30 anos, que eu era criança. Então, nesse vídeo eu vou mostrar alguns dos livros que me fizeram pegar gosto pela leitura. Então, claro que não são todos, são só esses, né? Mas tem mais, por isso que haverá mais vídeos. Então, esses aqui são exemplos de livros que me fisgaram assim para o gosto pela leitura, né? Então vamos começar aqui. Quando eu estava na oitava série, uma professora de português, creio que de português, não, foi de português, acho que foi uma professora. Acho que eu me recordo da fisionomia dela, não lembro do nome, infelizmente. Ela indicou a leitura para os alunos, não sei se somente desse livro ou dentre os livros tinha esse. Eu sei que eu li esse nas minhas férias, que era para fazer um trabalho na escola. Então eu li Fernão Capelo Gaivota, do Richard Bach. Eu li na oitava série. É um livro bem curto, né? Você vê que e tem muitas fotografias de gaivotas, né? Tem fotografias de gaivotas. Foi um livro muito parecido com essa edição a que eu li, né? Creio que ele era menor, ele não era tão comprido assim, ele era menor, mas a capa era igual, as fotografias internas eram iguais, não sei se a diagramação era igual, mas é um livro que trata sobre o tema da liberdade, né? Para as pessoas que inventaram as suas próprias leis quando sabem ter razão, para as que têm um prazer especial em fazer coisas bem feitas, nem que seja só para elas, para as que sabem que a vida é algo mais do que aquilo que os nossos olhos veem, Fernão Capelo Gaivota é uma história com sentido. Para todas as outras, ela será na mesma uma aventura sobre a liberdade e o voo para além de limites provisórios. O escritor Richard Bach parece que ele fez tanto sucesso com este livro que ele comprou uma ilha. Não sei se ele é vivo ainda, mas é o que eu ouvi falar, não sei se é verdade. Fernão Capelo Gaivota, Richard Bach, fotografias de Russell Munson, editora nórdica. E ele foi escrito, né, foi publicado em 1970, mas essa edição da nórdica, né, eu não sei qual que é o ano dessa edição. Não consigo ver aqui. Então tá aí a indicação. Depois eu li um livro dele, outro, acho que Ilusões, não gostei. Aí eu parei de caçar para ler livros desse autor. Se alguém souber de algum, me indica. Mas desse aqui eu lembro que eu gostei. E aí, eu li um livro que ele tem até um substancial, assim, tem 232 páginas, e eu li em um dia, de tão empolgado que eu fiquei com a história. Comecei acho que umas 7 ou 8 da noite, virei à noite e terminei lá para as 4 ou 5 horas da manhã, que foi O Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. Uma edição exatamente igual a essa. Claro que depois, anos eu tinha pego na biblioteca, acho que no ônibus biblioteca. Foi no ônibus biblioteca, que ficava no bairro vizinho ali do meu bairro. Acho que ele ficava lá às terças-feiras, se eu não me engano, durante a manhã, das 9 ao meio-dia, se não me falha a memória. Eu pegava muitos livros lá. Dentre eles eu peguei O Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva.
Aí eu quis comprar uma edição exatamente igual daquela que eu li quando eu era adolescente, meus 13, 14, 15 anos. E aí eu encontrei, que é essa da Cantadas Literárias, da editora Brasiliense. Você vê que, ó, 17ª edição, esse livro fez muito sucesso. Tem um filme também, o livro foi lançado em 1983. Muito louca a história, assim, é um romance autobiográfico do Marcelo Rubens Paiva, com as suas duas tragédias pessoais, né? Uma é que ele sofre um acidente, sai com os amigos da faculdade, acho que ele tinha 19 anos, e ele pula de cima, ele pula num rio de cabeça, mas ele não imaginava que aquele rio fosse tão raso, pelo menos aonde ele pulou. Então ele atingiu a coluna cervical e ele ficou paraplégico. Então esse é o primeiro fato. E o segundo é anterior a isso, que o pai dele, o Rubens Paiva, né? Ele é o Marcelo Rubens Paiva. O pai dele é o Rubens Paiva. Ele era deputado e foi caçado e perseguido durante o regime militar. Então ele é um dos políticos, né? E dentre intelectuais e artistas, né? Que desapareceram nos porões da ditadura militar na década de 70. Então, o pai dele é um desaparecido político. Então ele trata sobre esses dois temas no livro Feliz Ano Velho. Por que Feliz Ano Velho? Porque quando ele estava na UTI, por conta do acidente, passou o Natal, passou o Ano Novo e as enfermeiras estavam cantando Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo. E ele lá na cama do hospital, né? E ele pensou, não, Feliz Ano Novo não. Feliz Ano Velho, que é quando ele podia andar, né? Ele tinha aquela juventude toda. O livro fez muito sucesso e ele acabou realmente se tornando um escritor, né? Até então ele queria ser um músico, né? Mas ele se tornou um escritor, tem vários livros publicados, li outros livros dele. Um romance que ele lançou posterior foi o Blackout, que era um romance distópico. Aí ele lançou Bala na Agulha, que é um romance policial. Ele se aventurou em vários gêneros, né, literários. E recomendo demais aí a obra do Marcelo Rubens Paiva. E aí outro autor brasileiro também que eu li, eu não sabia qual escolher da obra dele, que eu gosto. Todos os livros dele que eu li, eu gosto, olhando aqui para eles. Mas daí o que eu fiz? Eu peguei aqui As Melhores Histórias de Fernando Sabino, que é um cronista mineiro. Então tem uma tradição lá de cronistas mineiros, né? Você tem o Paulo Mendes Campos, o próprio Fernando Sabino, o Carlos Drummond de Andrade também publicou muitas crônicas, né? E muitos livros também de crônicas. Curiosamente, o maior cronista brasileiro é capixaba, né? Que é do Espírito Santo, que é o Rubem Braga, que influenciou todos esses autores. Então, o Fernando Sabino é a crônica, né? A crônica é cotidiano, uma linguagem mais coloquial, né? Geralmente autobiográfico, né? Ou pelo menos sobre observação do dia a dia. Pode não ter acontecido com ele, mas algo que ele observou ou que ele ouviu, ele retrata num flash, numa crônica. E se popularizou muito nos jornais, né? Então, um autor que eu gosto demais, assim, volta e meia eu volto a ele, que é o Fernando Sabino. O que eu li dele que tem aqui na minha estante? O Menino no Espelho, que é um romance, né? Deixa o Alfredo Falar, compilado de crônicas. O Gato Sou Eu, li várias vezes esse livro de crônicas. A Mulher do Vizinho. A, a Falta que Ela Me Faz. E o romance, que talvez seja a obra-prima dele, O Encontro Marcado. Eu li também O Grande Mentecapto, que eu não tenho esse romance, mas é muito engraçado. Recomendo demais. Então, a obra toda do Fernando Sabino, escritor, grande escritor brasileiro, mineiro e brasileiro, cronista, romancista, contista.
contador de histórias, grande contador de histórias. E aí mais um brasileiro aqui, que eu recomendo demais, li vários livros dele, mas o primeiro dele que eu li e que me chamou a atenção para me aventurar nos outros livros dele foi O Verde Violentou o Muro, do Ignácio de Loyola Brandão, né? Depois desse, eu li Não Verás País Nenhum, que é um romance distópico. Eu li Cadeiras Proibidas, que é um livro de contos. Eu li mais livros dele, mas eu não vou lembrar agora dos títulos. Me lembrei de dois. E é os dois que estão citados aqui, né? Então, esse livro aqui, editora qual? Global, Global Editora. Eu não falei as editoras, né? Esse aqui eu falei editora, falei. Do Fernando Sabino é a editora Record. Esse aqui é a Global Editora. Esse O Verde Violentou o Muro é o seguinte. É sobre uma viagem do Loyola Brandão para a Alemanha. Ele tinha escrito, publicado o livro, eu não sei se foi o Zero, Zero que eu li. Não sei se foi o Zero ou se foi o Não Verás País Nenhum. Um dos dois. Aí ele ganhou, acho que incentivo, né? Uma viagem para a Alemanha, né? Para ele escrever um livro na Alemanha, que foi esse aqui. O Verde Violentou o Muro. Esse muro é o Muro de Berlim. E o verde é tanto por conta dos grafites que começavam a aparecer nos muros, né? Quanto pela questão ambiental, que começou a se falar muito ali no início dos anos 80. Então, o verde tem relação com a questão ambiental, né? Só que esse livro, ele retrata o dia a dia do Loyola, lá na Alemanha, tem fotos, né? E ele é bem fragmentado, assim. Então, são observações do Loyola no dia a dia dele lá na Alemanha. Então, por exemplo, ele fala do que ele estava lendo, por exemplo, ele começa a ler uma biografia do Jack Kerouac, e aí ele começa a falar sobre o Kerouac, né? Só que ele está na Alemanha. Aqui, tá aqui, achei. Filha do Jack Kerouac. Aqui, ó. Aí ele começa a falar olha que legal, caríssimo Cláudio Willer. Aí ele manda uma carta para o Cláudio Willer. Ele tá aqui, carta a um poeta brasileiro. Então, aí ele fala sobre o que acontece lá na Alemanha, né? Fala sobre o passado da Alemanha nazista. Ele apresenta esse escritor aqui, o Peter Schneider, Os Saltadores do Muro, que mais tarde eu fui ler. Fala sobre as pessoas que se aventuraram de pular o muro do lado ocidental para o lado oriental, ou vice-versa, de tentar pular, atravessar para o outro lado. Muitos conseguiram, outros foram fuzilados, né? Então, são os Saltadores do Muro, escrito por esse autor alemão, Peter Schneider. E é um livro que me abriu a cabeça para muitas coisas. A Feira de Livros de Frankfurt, tá vendo? Aí ele fala da Feira de Livros de Frankfurt, existe até hoje, né? E fala muito de literatura, fala do dia a dia. Me lembro que ele fala do movimento punk. É isso que me chamou a atenção. Eu estava começando a curtir música e cultura jovem e tal, e ele fala do movimento punk lá na Alemanha. Aí ele fala que o povo é tão educado que num semáforo não estava passando carro nenhum, mas o pedestre não atravessa enquanto não abrir o semáforo para ele, né? Verde para o pedestre. E aí ele fica aguardando para atravessar, mesmo que não tenha nenhum carro passando. E aí ele viu um punk parado, esperando o semáforo abrir para os pedestres. Ele não atravessou enquanto não abriu para os pedestres. Aí ele cita isso, né? No Brasil a gente tem o hábito de andar entre os carros e sair correndo, atravessar, né? Questão cultural mesmo. Então, um livro que eu recomendo demais aqui, O Verde Violentou o Muro, do Ignácio de Loyola Brandão. Toda a obra dele é sensacional, a carinha dele aqui. E aí, o último livro que eu vou falar hoje, então foram 5. Então dá para falar por 5 por vídeo, não é? Então, eu vou falar aqui de um livro que me chamou muita atenção também, que é um relato autobiográfico, né? Um diário. Então, assim, um diário, acho que é um dos livros que mais vendeu na história, assim, né?
que é o Diário de Anne Frank, que eu li nesta edição aqui, que eu comprei para minha companheira quando nós namorávamos. Né? Li numa edição parecida com essa. Eu li do ônibus biblioteca e depois eu comprei para ela. Acho que eu não preciso falar muito sobre esse livro, porque todo mundo conhece a história, né, da menina de 15 anos, né, que foi vítima do Holocausto, morreu nos campos de concentração ali de Auschwitz, né? Creio que Auschwitz. E ela relata o dia a dia dela desde os 13 anos. Então ela ganha esse diário aos 13 anos, então 2 anos relatando no diário o dia a dia dela. E ela, como uma menina da idade, ela admira a música do rádio, as estrelas de Hollywood da época, ela sonha em ser atriz, e normal da idade. E aí ela começa a relatar também o despertar sexual dela, até que os judeus, né, a família dela é judia, os judeus começam a ser perseguidos pelos nazistas e essa família, a família dela, se abriga num anexo, numa casa. Essa casa hoje é um museu, né, o Museu Anne Frank. Se abriga nesse anexo, então é tipo uma espécie de porão, assim, né? Sótão, né, a parte de cima. E eles ficam lá por 2 anos. Nesses 2 anos, ela vai relatando o dia a dia dela presa no anexo. Então lá está a família dela e mais uma família de parentes, né? Que tem o primo dela, que tem a mesma idade que ela. Então é o único garoto com quem ela tem contato. Até que eles são denunciados, né? E a família toda vai parar num campo de concentração. Acho que o pai é talvez o único sobrevivente, que é o Otto Frank, quem edita o diário. É encontrado o diário até chegar às mãos do pai, e ele, a princípio, publica o diário, tirando as partes que a Anne Frank fala sobre a sexualidade dela, o despertar da sexualidade dela. E no final da vida, ele deixa publicar o livro completo. Ele morreu nos anos 80, creio. Teve uma certa longevidade, né? E a Anne Frank já não, morreu de, acho que disenteria, ou difteria, eu não me lembro. É no, no campo de concentração. Então, o que me chamou a atenção aqui é que uma menina de 13 anos começa a escrever numa linguagem meio infantil, e conforme os acontecimentos da vida dela, a escrita dela também vai amadurecendo. E ela traz pensamentos assim muito maduros, né, para a idade dela, avançados, vamos dizer assim, sobre a natureza humana e tal. Eu achei interessante o fato de uma menina, né, uma criança, um adolescente, pré-adolescente, começar a escrever e, e trazer um relato tão pungente, né? E talvez tenha me influenciado. Esses autores aqui que eu mostrei, todos eles me influenciaram a gostar de ler e também ter a coragem de escrever, né? Para não deixar a vida passar em branco. Então a gente relata. Todo mundo tem a sua história para contar, né? Independente, uma história vale a pena ser contada ou não. Acho que todas as histórias valem a pena ser contadas. Então é isso, gente. Então foram esses 5 livros aqui, os 5 primeiros aí dessa série de vídeos que eu vou fazer dos livros da minha vida. Então, muito obrigado para quem viu o vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.